o celular parou e é a continuação do vídeo que eu postei lá atrás. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. É final dos tempos e a gente precisa se consertar cada dia mais. O nosso Deus, ele não falha. Ele não falha, ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi os seres humanos. Por quê? Porque muitos pastores, ele está avisando o seu dízimo, a tua oferta. Ele não está nem aí, ó, se tu vá para o inferno, se você vá para o céu. Ei, lê a palavra, vai para a palavra. Vê que o Senhor Jesus, ele não quer te perder, não. Ele não quer te perder, ele permite que você passe pela provação, mas ele não quer te perder, não. E para de ficar indo para a casa do Senhor Jesus, sensualizar, para que o irmão fique pecando. Os irmãozinhos ficam ali pecando, eles estão ali. Para vocês também, para de ficar aqueles, porque tem irmãos, querido, que não têm autoridade com as suas mulheres, não tem. Ah, mas a salvação é individual. É a salvação individual. Mas você tem que ter respeito com quem está do teu lado. Você tem que respeitar quem está do seu lado. E você também tem que exigir respeito. Porque a salvação é individual. Você pode... muitos irmãos vai para a igreja, a irmã vai do lado parecendo uma prostituta, parecendo uma Jezabel. Os irmãos tudo comendo com os olhos. Os irmãos tudo pecando. E o irmão acha bonito isso. Para com isso, porque naquele grande dia não é só ela que vai queimar no inferno, não. Se ela não se converter, você também irá. Muitos pastores irão queimar no inferno. Por quê? Porque não tem autoridade. Se não tem autoridade de falar com a sua esposa para se consertar, como você vai chamar sua ovelha a atenção? Porque primeiro você tem que consertar a tua casa. Primeiro você tem que consertar a tua casa para depois você consertar, ter autoridade para falar dentro da casa de Deus. Porque as ovelhas, elas são, vocês são exemplos para elas. Vocês são exemplo, você tem que ver, você, pastores, tem que dar exemplo às suas ovelhas, para que ela chegue. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que ela diz assim, não, meu pastor dá exemplo, a esposa dele dá exemplo, eu tenho que dar exemplo. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus, queridos, é casa de oração. É chamada casa de oração, não casa de prostituição. Não casa de sensualidade. Para as irmãs ir de um jeito que muitas das vezes os irmãos só falta ver o útero. Os irmãos ficam ali pecando, porque a casa do Senhor é lugar para a gente ir, para buscar uma paz, para buscar um refúgio, para se alegrar, porque em casa também a gente acha. Mas nada como ir na casa do Senhor Jesus. Mas não, muitos vai, mas quando chega lá, o espírito da pombagira está nas irmãs. Os espíritos da pombagira estão ali para tentar os irmãos, aqueles que estão tentando, ó, que estão lutando para não cair em tentação. Mas aí, quando você vê, fulano estava com fulano está traindo fulano, às vezes, e você pode dizer assim, irmã Sueli, a senhora está falando de mulheres que usam vestes sensuais, mas tem umas também que veste composta e apronta. Ai daquelas, porque ela conhece, ela sabe a realidade, ela sabe. Porque a Bíblia diz, quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Se já fala isso, já diz tudo, queridos. Já diz tudo. Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele não quer coração, não. Ele não quer roupa, não. Roupa não salva, mas roupa identifica quem você é. A roupa te mostra seu caráter. Queridos, as pessoas têm que ter mudança. Tem que ter mudança. Não ir para a casa do Senhor Jesus e começar da mesma maneira, se a palavra do Senhor diz que tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É em tudo, queridos, é em tudo. É no seu jeito de se comportar, é no seu jeito de falar, é no seu jeito de andar. É quando você ir para a casa de Papai do Céu.
Você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo para você poder chegar para alguém e dizer: a Bíblia ensina assim, assim, assim. Não você também entrar no meio. Eu lembro que tinha uma irmãzinha na igreja que eu congregava, Assembleia de Deus, né? E ali aquela antiga. Mas Deus continua o mesmo, né? Ali Deus deu uma visão a ela de 2 filas, essa irmãzinha abençoada mesmo, cabelo alvo, 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 e ela ficava nas rebelião das prisão, das cadeias, lá por lá. Quando tinha rebelião, ela ficava lá 4, 5 dias lá detida, sem poder sair. Ela e o grupo na oração, ó, na oração. Eu já visitei, já fui para culto também, já participei, mas graças a Deus que eu nunca fiquei, né? Nunca fiquei, mas ela ficava, ela era, ó. E ali Deus mostrou a ela 2 filas de irmãs. Uma normal, como roupa normal, composta. Roupa composta, né? Que não envergonha o nome do Senhor Jesus. E outra fila, as irmãs tudo como queria. Como queria, e tudo com a sobrancelha fininha feita. E ali Deus rebatou ela no sonho e mostrou muitas coisas. Dizia: essa não vai, essa não vai, essa não vai. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe de tudo. Queridos, é triste, mas as pessoas estão achando que é brincadeira. Está achando que é brincadeira. Outro dia eu assisti na reportagem uma jovem que ela colocou cílios. Eu sei lá o que é cílios, acho que esse negócio aqui, né? Aqui, ó, esse negócio aqui, né? Ela colocou. Só que eu não sei o que que deu, acho que teve uma bactéria que pegou no olho dela, na menina dos olhos dela, na córnea. E ali, querido, aquela menina começou os olhos inchar, começar os olhos remelar e inchar mesmo. E ali daqui a pouco era dor que levou ela para o médico. Ela perdeu o olho. Ela ficou sem o olho, ficou uma coisa horrível. Porque você vê uma pessoa que tira o olho, que fica cego, mas o olho está ali, é uma coisa. Mas ela não, ela, como é que diz, teve que arrancar. Ficou aquela broca em um lado do olho, no lugar do olho da mulher, da menina, aquela broca horrível, ela falando, parecendo, eu não sei nem o quê. Por quê? Porque de vaidade. A vaidade está matando muitos e até crentes. A vaidade demais está matando, porque tudo é vaidade. Mas quando ela se torna obsessiva, queridos, é terrível. É gente que diz que é crente, com o rosto cheio de pince, cheio de pince, cheio de tatuagem, faz tatuagem. Não sou contra a quem faz, não tenho nada a ver. Quando você, como pessoas, que eu conheci pessoas, né, que antes de ser evangélica já tinha tatuagem, ali não conhecia a palavra. Hoje, se quiser tirar, tira. Né? Sofre, mas tira. Não sofre para colocar? Que fura, que corta, né, com aquelas agulhinhas. Então, mas tem gente que está dentro da igreja, dizendo que está servindo ao Senhor Jesus, e está se enchendo de tatuagens, jovens se enchendo de tatuagens, e acha que Jesus está, ó, aplaudindo. Quem está aplaudindo é o Niquito do inferno, que o Senhor Jesus não aplaude esse negócio. Ele não aplaude esses negócios, não. É pince, essa sobrancelha definida, como é definada, sei lá como é que fala, que as mulheres estão se deformando. Jesus te fez como você é lindo, você é linda. Não precisa disso. Não precisa de estar se acabando, se deformando. Antigamente, uma irmã fazia um lipo uma vez na vida, que ela era uma raridade de se ver. Hoje as mulheres estão morrendo de graça. Está morrendo de graça, gente.
porque está ruim aqui, está ruim acolá. Para com isso, porque o Senhor Jesus, ele fez tudo perfeito. Aos olhos dele, ele fez tudo perfeito. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus não te fez, não te criou para você ficar mexendo aqui, mexendo acolá, mexendo acolá, mexendo acolá. Eu assisti um vídeo de uma irmãzinha, que ela é simples, e Deus usa na palavra. Uma pessoa, não sei se era crente, não sei se não era, mandou uma mensagem para ela que ela devia tirar mais um pouco do seio, que era muito grande, não sei o quê. A irmã mandou a resposta para ela, né, que Deus fez ela assim. Ela se sente bem assim. Queridos, uma coisa é quando você tem algo no seu corpo a mais que lhe prejudica, que dói sua coluna, como pessoas, né, que já fizeram realmente cirurgias para diminuir algo por doença, por não aguentar sofrer com aquele algo que tem no corpo, né? Mas uma coisa é você pegar, você se sente bem, mas está incomodando os outros. Está incomodando os outros. Ok? O Senhor Jesus não está preocupado com isso, não. Se você tem mais, se você tem menos. O Senhor Jesus está preocupado com a sua obediência com Ele. Ele está preocupado com a sua reverência com Ele. Porque muitos vão para a casa do Senhor Jesus parecendo até que está indo para um bordel, de qualquer jeito. Para com isso, que o Senhor Jesus não está se agradando. O Senhor Jesus, ele não está... O pecado dentro da casa de Deus está fedendo nas narinas do Senhor. Muitos acham normal e muitos pastor calado. Muitos pastor calado, com medo. Ah, mas eu não posso reclamar, porque se eu reclamar, vai parar de dar o dízimo, vai para outra igreja. Eu lembro, queridos, que um tempo, tem muitos anos isso, tem mais de 20 anos. Eu da Assembleia e tinha o irmão da outra igreja, né? Um pastor de outra igreja, que podia tudo, né? Não vou citar nome, né? Denominação. E ali alguns da Assembleia, alguns jovens, começou a despertar, né? Achar que eles estavam andando cafona, que tinha que, como é que disse? Se sensualizar, né? Se doar, se mostrar mais, que estava muito cobertas. E ali o quê? Saiu, fez uma coisinha, saiu da Assembleia e foi. Qualquer coisinha, só via uma jovem pulando para aquela igreja que podia usar tudo. E ali passou um tempo, o pastor dessa denominação, né? Porque ele vestia um shortinho de um palmo para ir para a praia, ele e a esposa. Aonde Jesus se agrada disso? O pastor, o pastor que está ali na frente do trabalho. Para com isso, tem gente brincando, achando que Deus é brinquedo, mas Deus não é brinquedo, não. O Senhor Jesus está guardando tudo. Está guardando tudo. E ali, queridos, as jovens só era qualquer coisinha passava. Eu estou na igreja de tal, estou na igreja de tal. Aí o pastor pegou e falou, olhe, com o outro pastor, né, da Assembleia. É porque suas ovelhas têm a doutrina da Assembleia e não pode usar essas coisas. Aí o que é que elas fazem? Elas passam para cá porque elas querem usar. Só que eu não estou chamando ninguém. Entendeu? Elas ia, passava para outra, dizia, não todo mundo, eu continuo na igreja. Só que por quê? Porque estava na Assembleia, mas estava com o desejo do pecado, com o desejo de usar tudo que queria. Queridos, a casa de Deus é lugar santo. A casa de Deus é lugar de reverência. Se você não tem, muitos não têm reverência na sua casa, mas na casa de Deus você tem que ter, porque a conta chega. A conta chega. E quando a conta chega, queridos, dói.
Quando o Senhor Jesus chama para o conserto, dói. Às vezes ele, para consertar alguém, ele joga até no leito. Ele joga até no leito para consertar alguém. Porque às vezes ele dá oportunidade, ele usa profetas para falar. Ele usa os pequenos para falar, mas as pessoas não dão crédito. As pessoas não dão crédito, não está nem aí. Aí ele pega, permite, muitos ele permite que vá parar lá, atrás das grades, para poder ouvir e praticar a palavra de Deus. Muitos ele permite que vá para o leito. Muito perde algo que ama muito. O Senhor Jesus permite, para poder chegar como Ele quer. Que não é assim não. A casa do Senhor não é covir do que o homem acha que é. A casa do Senhor é chamada casa de oração. É um lugar santo que a gente tem que ir quando ir no propósito de adorar, mas de adorar em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. Não é ajoelhar e ficar puxando a saia, porque está subindo, vê na hora do útero aparecer. Não, queridos, não é desse jeito não. O Senhor Jesus, Ele quer santidade, não quantidades. Ele não quer igreja cheia, apilada, para lá e para cá. E a maioria no pecado, não. Queridos, eu nunca ouvi dizer que obediência, eu nunca ouvi dizer que obediência matasse, que doutrina matasse. O que eu sei que mata, e mata toda hora, é o pecado. É o pecado, porque o pecado, aos teus olhos, é gostoso, mas a consequências é dor. A consequências é dolorosa. Então não pense que a santidade mata ninguém não. Você renunciar não mata nada. Renunciar, você se sente leve. Você se sente leve, porque você não vê peso em cima de você, você não vê bagagem, você não vê sujeira. Mas o pecado sim. O pecado sim. É bom, é fácil. A irmã vai para a casa de Deus, pega o seu batom e o batom mais vermelho que tiver. Porque tem algumas que ainda é mais, coloca mais um calminho, mas tem umas não, que coloca aquela de Jezabel mesmo, aquele de Jezabel mesmo, bem forte vai. Para quê? Para que os irmãos fiquem em tentação. Porque a casa do Senhor, a sua boca, não é para estar pintando não. Quem pintava a boca, pintava os lábios era Jezabel. Ou então quando você está no mundo incrédulo, quando você está cego, que você não conhece a palavra, conheceu a palavra, ei, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, as coisas novas têm que ser diferentes, as coisas novas têm que ser com santidade. Então, você que está aí e está vivendo desse jeito, se conserte, porque Jesus está voltando e Ele não vai ter ninguém por inocente, porque toda hora tem algum punhadinho falando que o Senhor Jesus fala, né? Aquele que é limpo se limpe mais e aquele que é sujo se suje mais. Agora aqueles que só quer visa, só o dízimo e as ofertas, aqueles não estão nem aí. Naquele grande dia ele queima no inferno e se você não tiver se consertado, você vai atrás. Então não olhe para pastor que não tem coisa não. Passou um tempo, eu congreguei em uma igreja uns dias, usava tudo, mas eu não usava nada que eles usavam. Por quê, queridos? Eu não conseguia, porque eu já tinha o temor, porque a doutrina que eu seguia era uma, mas não é o homem. A doutrina, eu não temo a doutrina do homem, eu temo a Deus, porque o homem é falho, mas o Senhor Jesus não. E aí daqueles que ficam brincando de ser crente, aí daqueles que vai para a igreja, ai delas. Hoje é irmãozinho de bermudinha, apesar que eu via o pastor lá, short de um palmo que ia para a praia com a mulher, sair dentro de casa. E
pastores que eu não via fazer isso. Há muito tempo já começou a fazer. É bermudinha, é camisetinha. Não está nem aí. Queridos, um cantor famoso, vocês sabem quem é, não precisa eu falar nome. Eu não sei quem falou porque ele estava de bermuda e camiseta. Um pastor, um cantor que muitos amam os louvores dele, mas se corrompeu também. Se corrompeu. Ele mandou que todo mundo fosse, fosse alguma coisa. Uma pessoa dessa continua com o temor de Deus? Continua com o temor de Deus? Porque a Bíblia diz que quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Se corrompeu, sabe o que é isso? Muito dinheiro, muito dinheiro. Subiu para a cabeça. E aí até o temor do Senhor perdeu. Mas só que o Senhor Jesus não pega ninguém por inocente não, viu? Na hora certa ele chama, ei, tá se achando demais. Tu tá se achando que é alguma coisa, tu não é nada. E ele faz descer, ele faz descer do mesmo jeito que ele fez subir. Ele faz descer e mostra que ele é Deus na terra. Ele mostra que quem manda é ele, que o homem aqui não manda em nada. Não manda em nada. A palavra que eu vou ler aqui para vocês. Né? Em Provérbio, o 12, que diz. E o que ama... Não, gente, nesse não, me atrapalhei. Balança enganosa, abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos decila os destruirá. Não aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Né, querido? Olha o que fala. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Então, queridos, a justiça endireita o caminho. Só depende o homem querer ser endireitado. Só depende o homem querer, porque Deus é justiça. Quando a gente tem encontro com o Senhor Jesus, a gente tem um encontro com o juiz dos juízes. Ele nos limpa, nos purifica, nos liberta, nos tira do lamaçal do pecado. Quem era a irmã Sueli, gente? Quem era a irmã Sueli? Era uma adolescente que andava seminua. O espírito da pombagira, né? Que até quando a irmã Sueli passava em um lugar, as mulheres sentiam raiva, porque os maridos olhavam. Os maridos olhavam, ali se fosse evangélico, se não fosse, né? Olhava, porque qual o homem que não olha para uma mulher, pode ser adolescente, pode ser jovem, que estiver com um short de um palmo, uma brusinha de alça, aquele que não tiver licenciado na palavra do Senhor Jesus, olha, queridos, olha e deseja. Queridos, nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele não quer que ninguém se perda. Ele não quer que ninguém se perda. Então, se você hoje se encontra nessa situação, se aceitou, teve um encontro com o Senhor, mas continua fazendo tudo o que você fazia antes, aí não se engane não. Não se engane não, endireite o seu caminho enquanto há tempo. Endireite enquanto há tempo, porque quem não se endireita, na hora certa ele ele chama para o conserto, e o conserto de Papai do Céu dói porque a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Não queira, queridos, ser igual àqueles que não conhecem a palavra. O ímpio, eles podem andar até nuas. Elas estão cegas. Mas você que conhece a palavra de Deus, não brinca não. Se limpa. Faça a diferença para que você possa convidar alguém para ir à casa do Senhor Jesus e a pessoa dizer, não, eu vou. Porque realmente eu vejo o Senhor na sua vida. Eu vou porque realmente eu vejo que você dá um exemplo de crente. Não é só com as vestes, não, é em tudo.
é em atitudes, é em ações. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele te conhece. Não adianta você ir para a casa de Deus em casa, quando você chega, tem mulheres que vão para a casa de Deus. Teve uma irmã, você pode dizer que a irmã Sueli sabe a história, sei, queridos. E eu passei a contar, porque eu nem contava, mas tem que contar. Tinha uma irmã que estava indo para a igreja, ia para a igreja e disse que tinha aceitado Jesus. Só que essa irmã, quando chegava em casa, ela arrancava a roupa toda, porque disse que sentia muito calor. Jovem, sentia muito calor. Um dia eu fui vender algo a ela. Quando cheguei lá, ela... Peraí, é quem? Peraí que eu vou colocar aqui a roupa. Eu disse, oxe, colocar a roupa. Aí, quando eu entrei lá, irmã, é porque em casa eu fico à vontade. Em casa eu tiro tudo, fico à vontade. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, mulher? Ah, irmã, mas eu estou em casa. Eu digo, irmã, mas Jesus também está aqui. Aonde a gente está, o Senhor Jesus está conosco, observando. Do mesmo jeito que o Nikito fica observando, o Senhor Jesus observa. Imagine. Aí essa irmã ficou uns dias na igreja, depois... como é? Ela tentou, até que tentou, com o atribulado que era casada lá, aí não sei o que deu, e ali, depois que eu saí do lugar que eu morava, do estado que eu morava, depois de tempo eu soube que ela aprontou com o marido e que o marido botou para fora, ela foi morar em outro canto. As pessoas não adianta, as pessoas têm que ter compromisso com Deus, porque Deus não é brinquedo não. O homem não vê, o homem pensa que o Senhor Jesus não está vendo, mas está sim. Não adianta você ir para a casa de Deus, quando chegar em casa você ficar de qualquer jeito. Você só é crente na casa de Deus. Assim é você ir para a casa do Senhor, quando chegar em casa você xinga seus filhos, você bate, espanca, tira sangue. Ei, que isso? Seja sábio, seja sábio. Não é assim. A palavra do Senhor diz que tem que sim, que pegar a varinha da correção. Aí ele não manda ninguém espancar ninguém até matar, não. O Senhor Jesus, ele dá sabedoria. Se não tem, lê a palavra. Se não tem, peça a ele. Mas dê exemplo de evangelho na igreja e também quando chega em casa com seus vizinhos. Porque eles ficam, de olho, de ouvido, de olho e ouvido, para ver o que você faz, para ver como você se comporta, para ver o exemplo que você tem, para depois ele não dizer, você é crente nada, você é evangélico nada, toma vergonha na cara, porque o evangélico ele tem que ter vergonha na cara. Ele tem que dar exemplo de evangélico na igreja, na rua, onde passa, com a família, para poder alguém que te conhece dizer realmente fulano é crente, realmente fulano é crente, realmente fulano é crente. Então, ei, toma posse da tua vitória. Se não é para você, minha querida, pega e deixa passar. Só pega a tua parte. Porque o Senhor Jesus, ele é bom, né? E aquele que é limpo, se limpe mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Não queira estar no meio daquele que se suja mais, mas sim daquele que se limpa mais, né? Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. E a justiça de Deus chega na hora certa para aqueles que procuram, né? Jesus te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus. Hoje é 2 de setembro, ontem foi a cirurgia da irmã Marli Cadini, só que eu já tinha gravado os vídeos e eu fiz o propósito sim, em prol da vida dela. O Senhor Jesus é bom, ele é maravilhoso e eu creio, né, que ela já passou pela cirurgia dela, muito delicada que ela estava para fazer, pedir oração, né, e eu creio que o Senhor Jesus vai dar vitória a ela e ela ainda vai mandar mensagem dizendo que ela já está bem, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. E fica na paz do Senhor Jesus, um beijo no coração.